Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer a correção de mais uma atividade nossa, tá bom? Então aqui, ó, a primeira questão do último formulário com a lista de matemática que eu passei para vocês. Na figura, as circunferências de centro A e B tocam-se no ponto X. Tá aqui, ó, essa circunferência de centro A e essa circunferência de centro B, tá? Por mais que você não soubesse que o nome desse segmento aqui é raio, você podia... antes de mais nada, qual é a pergunta? Ele quer que você determine a distância AB. Quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Tá ok? Por mais, como eu falei, que você não soubesse as definições e os nomes das circunferências, tá? E aí eu vou falar algumas coisinhas aqui. Você tem uma circunferência, isso aqui é o centro dela, tá bom? E a distância desse centro até a borda é o que a gente chama de raio, né? Então, por exemplo, nessa circunferência aqui, o raio dela é 2. Isso significa que a distância do centro até a borda aqui vale 2. Aí eu estou dizendo, mesmo que você não soubesse dessas coisas teóricas, intuitivamente, se essa distância aqui é 2, você consegue dizer que essa distância aqui também vale quanto? 2, que é o raio. Se essa distância aqui é 4, essa distância aqui também é igual, 4. Dá para fazer intuitivamente. E, portanto, a distância do ponto A ao ponto B seria 2 mais 4, 6. Tá? Então, a resposta seria letra B, né? Na verdade, é aqui que você marca lá na hora do formulário, né? Letra B. Tá ok? Vamos para a próxima. Próxima questão, praticando matemática, uma questão que saiu desse livro. Gilda completou a conta com os números que faltavam, né? Então ela botou aqui e aqui, ó. Ela completou essa conta aqui e aqui. Cometeu um erro. Ela cometeu erro na coluna 2. Vamos primeiro descobrir onde ela cometeu erro, tá? Ó, 7 mais 3 é 10. 7 mais 3, 10, né? Perdão. Desculpa. A conta é uma conta de subtração. Viu como é que tem que prestar atenção? 7 menos 3 dá 4. Então tá certinho. Ela completou aqui com 3 certo. Se eu pegar o 7 e tirar 3 dá 4. Certo? 1 não dá para tirar 6. Então a gente tem que pedir emprestado. Ok? Aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 11. 11 quando tirar 6 vai ficar 5. Tá certo. 8 menos 4, ela deveria ter colocado 4 aqui, ó. 8 menos 4, ela deveria ter colocado 4, ela colocou 5. Então o erro dela tá aqui. Certo? Essa coluna aqui é a coluna de quem? Dos décimos, dos centésimos, do inteiro, né? Quando eu escrevo um número decimal, 6,158, por exemplo, esse 6 é o que a gente chama de parte inteira. Essa primeira casa depois da vírgula é o que a gente chama de décimos. Essa segunda casa depois da vírgula a gente chama de centésimos. E essa terceira casa depois da vírgula de milésimos. Tá? Então ela cometeu erro nessa primeira casa. A primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos. Portanto, o erro que ela cometeu foi na casa dos décimos. Perfeito? Essa é bem tranquila, a questão 3, né? Beth precisa pesar o seu cachorrinho, tá? Mas ele não para quieto na balança. Então, o que a Beth fez? Ela subiu na balança com o cachorrinho e deu 32 quilogramas. Tá? Depois, o que a Beth fez? Como a Beth pesava 29 quilogramas, então seu cachorrinho pesa... Ora, se a Beth com o cachorrinho deu 32 quilogramas e a Beth sozinha dá 29 quilogramas, essa diferença aqui de 29 quilogramas para 32 quilogramas dá uma diferença de 3 quilogramas, né? Esses 3 quilogramas a mais aqui na balança não são da Beth, são do cachorrinho, né? Então quer dizer que o cachorrinho vai pesar 3 quilogramas.
Perfeito? Ó, mais uma aqui de circunferência, que mesmo que você não soubesse, intuitivamente você conseguiria fazer. Nessa circunferência aqui, o centro é P. Se essa distância do A até o B de bola vale 12, intuitivamente esse centro aqui, dá para você perceber que está no meio. Se ele está no meio, divide em duas partes iguais. Então é 6 centímetros para cá, 6 centímetros para cá. Portanto, a medida do segmento PB é a distância do P ao B, vale 6 centímetros. Perfeito? Aqui, questão 5. 4 amigos tentaram reproduzir em malha quadriculada o esboço do bairro em que mora e fizeram também uma tabela explicativa. Tá aqui, ó. Certo? I tá aqui. I é a igreja, J é a casa do Joaquim, K é a casa da Karine, L é a casa do Leandro e M é a casa da Márcia. Certo? Ele quer saber o seguinte: as coordenadas das casas dos amigos que residem mais distante da igreja. A igreja está aqui, ó. A igreja, vou mostrar aqui, ó. A igreja está aqui no ponto I. Ele quer saber as coordenadas das casas dos amigos que residem mais distante da igreja. No caso aqui nas opções, dá para você ver que ele quer 2 amigos, porque tem 2 coordenadas aqui nas opções. Então ele quer a casa dos 2 amigos que residem mais distante da igreja, ó. O K, que é a Karine, está aqui pertinho da igreja. O J também está aqui mais ou menos perto. Os 2 amigos que estão mais distantes da igreja são a Márcia e o Leandro. São os 2 que têm casas mais distantes aqui da igreja. Certo? A Márcia está onde? Ó? Se você olhar aqui a coluna da Márcia, é C. E se você olhar a linha da Márcia, é 5. Então a Márcia é C, a posição da Márcia é C5, tá? E o do Leandro, se você baixar aqui a vertical, é F. E se você olhar aqui para a horizontal, é 7. Então a localização da casa do Leandro é F7. Então a resposta seria a letra A, C5, F7. C5 é a Márcia, F7 o Leandro, os 2 que moram mais distantes. Saresp, questão de Saresp, né? Considere a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23, pontinho, pontinho, N. O número que vem imediatamente depois do N pode ser representado por... Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. O número que veio logo depois do 3 foi o 7. Se você pensar do 3 para o 7, o que eu fiz foi somar 4. Do 7 para o 11, eu somei 4 de novo. Do 11 para o 15, ou seja, é uma sequência que eu estou somando 4. Então, se aqui é N, para eu achar o próximo cara dessa sequência, eu tenho que pegar o N e somar 4. Então, o cara que vem logo depois do N é o N mais 4. É o cara que vem logo depois do N, letra B. Ok? Questãozinha de prova Brasil. Quantos quilogramas de semente serão necessários? Quantos quilogramas de semente serão necessários para semear uma área de 240 metros quadrados? Ok? Observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por 16 metros quadrados de terreno. Então, qual é a recomendação? Tá? Você vai colocar 1 kg de semente, tá? Para 1 kg de semente para 16 metros quadrados de terreno. Só que o terreno tem 240 metros quadrados, tá? O terreno ele tem 240 metros quadrados. E aí a pergunta é quantos quilogramas? O que você tem que fazer nessa questão, até é uma regra de 3, mas para quem nunca estudou a regra de 3, dá para fazer também. O que você tem que fazer nessa questão é ver quantas vezes o 16
quantas vezes o 16 cabe dentro do 240. Né? Essa é a conta que você tem que fazer. Porque, por exemplo, 16 metros quadrados, ele vai usar 1 quilograma. Se você dobrar esse 16 para 32, se você dobrar esse 16 para 32 metros quadrados, você vai dobrar aqui para 2 quilogramas. Se você pegar esse 16 e triplicar para 48 metros quadrados, você vai gastar 3 quilogramas. Por quê? Porque o 16 cabe 3 vezes aqui dentro do 48. Se você pegar o 48 e dividir por 16, vai dar 3. Então o que a gente tem que fazer é pegar o 240 e dividir por 16. Ó, vai dar 1. 16 vezes 1 aqui vai dar 16. Quando você fizer 24 menos 16 vai dar 8. Desce o 0, tá? E aí você vai pegar o 80 e dividir por 16, que vai dar 5. 5 vezes 16 vai dar 80, resta o 0. Então você vai precisar de 15 quilogramas. Ok?